Estamos de volta com o segundo bloco dessa edição de Dons, Talentos e Oportunidades. E hoje nós temos aqui um convidado especial, Rogério Félix, que em breve estará estreando um programa sobre mobilidade urbana, mobilidade social. Tem tudo a ver com o que nós vamos, com o que ele vai nos contar sobre sua experiência, que há mais de 20 anos. Entre indas e vindas, ele tem esse período de experiência, além de outras considerações acerca de como isso pode facilitar a sua vida, como que a questão de aplicativos de forma geral, seja de táxi, seja de carros que não sejam táxi especificamente, podem facilitar a sua vida em relação a uma série de conveniências, além do ir e vir que esses drivers podem. Tá? Agora ele vai mandar um beijo para a esposa dele, então fecha nele aqui que ele vai mandar aquele beijão para a esposa. Grande beijo também aí para minha esposa, Kelly. Tamo junto aí há mais de 20 anos aí. Te amo. Beijo. Rogério, então você estava falando para nós no primeiro bloco. Certo. Quem não viu, volta lá no primeiro bloco, dá uma olhada para ele, que ele conta a história, inclusive, do love dele, como é que ele conheceu a esposa e como é que a coisa deu certo. Sobre essa experiência, então, que você tem. Certo. Você nasceu, segundo o seu pai fale, ele é autoridade no assunto. Ninguém pode contestar ele. Que você nasceu até dentro de um táxi. Que o teu avô era também chofer de praça, que dizia. Chofer de praça. Chofer de praça, seu pai era chofer de praça. Isso. E você já veio na nova... Peguei essa... Na geração Y, né? Praticamente. Ainda... Aí não era tanto, mas já era taxista, isso, né? Não era mais chofer de praça. E o pessoal gosta muito de falar, né, que os táxis, aqueles radioamadores, PX, né, que você pegava. Eu peguei essa época, viu? Peguei a época que não existia GPS, que a gente estudava nos mapas lá, nos quadradinhos, números e letras. Peguei a época ainda que não existia os celulares ainda, era aqueles primeiros Motorola PT550, que quem for um pouquinho mais velho aí vai lembrar disso daí também. Então, assim, esse pessoal que hoje está entrando aí nessas novas tecnologias tem a vida muito facilitada, viu? Então... É verdade, você lembrou uma coisa que eu tinha esquecido. Tinha os radioamadores, né? Exatamente. Que era considerado radioamadores. Exatamente. Que o pessoal se utilizava para facilitar, que tinha muito bem lembrado. Isso, a autorização da Anatel para poucos. Alguns caminhoneiros... Era caro, inclusive. Era muito caro, o rádio, a frequência era muito cara, você tinha que ter uma torre para abranger a cidade, região metropolitana. O carro tinha aquela antena que ficava... Chamava-se... Normalmente Maria Mole. Maria Mole. Maria Mole. Bem legal. Quem é mais antigo vai lembrar. Vai lembrar disso. Eu, no caso, não sou tão antigo como você. Eu aparento jovem, mas... Eu não tinha nascido naquela época, mas eu me lembro. Mas quando você começou nessa profissão, aos 18 anos, foi isso? Aos 18 anos, você tá mais 1998. Que era a época dos táxis mirim ainda, não? Já tinha passado. Dos táxis mirim? Que eram os Fuscas. Não, já tinha passado. Você é bem novo, né? Eu peguei ali a Paraty. Da época de Matusalém. Eu comecei na Paraty 98, 2 portas. Na época ainda era autorizado os carros 2 portas. E na época os carros melhores eram os Santanas. Mas eu peguei ainda a fase dos carros 2 portas ainda, que foi uma geração um pouquinho depois dos Fuscas, das Brasílias e tal. Dessa época do meu pai, 75, até a década de 80, ali a época dos Opalas, né, que eram grande era os tops. Era coqueluche. Eram os carros executivos, né? Isso. E me diz uma coisa, isso aí a experiência é muito rica, né? Porque você conversa com muitas pessoas de todo tipo de cultura, enfim, o teu é na rodoviária, né? Que você... na verdade, assim, dentro de Curitiba você tem algumas regras ali, mas os táxis eles podem circular basicamente em todos os pontos ali, alguns critérios e tal, mas eu, por acaso, gostava muito de circular muito, não ficar muito preso a um ponto específico. Mas a rodoviária era um lugar legal porque você acaba conhecendo muitos turistas, muitas pessoas de fora, muitos profissionais que vêm para cá trabalham, então era um ponto que era bacana trabalhar. Sim, mas hoje dentro dessa experiência, como é que é a questão das pessoas que vão chegando? Porque elas conversam com o motorista direto. Eu me lembro que eu mesmo, toda vez que pego, não tem como você ficar quieto lá. Não, tem. Existe uma cultura, né, de várias décadas já, até hoje isso ainda persiste, é que o taxista é um termômetro da cidade, né? Então a pessoa que chega pela primeira vez na cidade vai perguntar como é que está o prefeito, vai perguntar como é que está as ruas, vai perguntar como é que está os melhores lugares para ir, shoppings, baladas, né, restaurantes. Então, assim, o taxista ele é um termômetro
Ele é um concierge. É um concierge com a experiência que ele tem, ele consegue repassar isso de uma forma que o cliente vai ter aquela... Não é um Google, viu? Que hoje, como eu falei, a facilidade que as pessoas têm hoje ali é no Google, consegue ali ver ali os lugares bem avaliados ou não, mas o taxista é muito consultado ainda, né? E agora hoje os motoristas de aplicativos também, que é a nova realidade. Certo. Você falou algo muito importante, que era justamente a intenção da pergunta, que é o tanto que lá em Londres, me parece que é 2 anos ou 3 anos que eles têm curso, curso obrigatório. Que eles têm que conhecer todas as ruas de cor. Perfeito. Sem o uso do GPS. Sem o uso do GPS. Perfeito. Até hoje. Além de marketing pessoal, educação. É algo fantástico. Né? Perfeito. Para quem já foi lá para Londres, sabe como é bem atendido. É bacana. O padrão, né? Isso. E aqui em Curitiba, especialmente, em detrimento a nenhuma outra cidade, mas Curitiba ela é caracterizada por essa questão de planejar tudo que faz, muito, né? Muito bem. É muito bem planejado e tudo. E me parece que a questão da mobilidade urbana não é diferente. Não é. Existe um critério muito assim, rigoroso, né? Perfeito. No que tange a conservação do automóvel, a postura dos motoristas, não é mais ou menos isso? E eu até brinco, né? Porque hoje a gente tem essa expressão, né? Mobilidade urbana, né? Mas essa mobilidade urbana aí em Curitiba ela foi pensada na década de 70, né? Com o arquiteto Jaime Lerner, né? Que construiu as faixas exclusivas, as vias exclusivas, as canaletas, os ônibus biarticulados, nasceram lá na década de 70, para quem não sabe. Um pouquinho da história de Curitiba, né? A gente vai estar passando esse programa aí para vários lugares, várias cidades, quem sabe no mundo, né? Então, a mobilidade urbana em Curitiba já era pensada na década de 70, né? Integração dos modais, integração das pessoas no transporte coletivo. E o táxi também, ele foi um símbolo, né, dessa mobilidade, com regras bem específicas, com critérios, segurança, com a padronização do táxi, a cor laranja, é uma cor assim que chama atenção. Muitos turistas vêm para cá e tiram uma foto do táxi como um símbolo da cidade, como um atrativo turístico. Isso é muito legal, né? Então, ele foi essa ideia, né, da identidade da mobilidade em Curitiba, ela foi construída lá há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Então isso é muito legal e a gente quer que esse legado continue para frente. E tudo isso facilita a cidadania, com né? certeza. Essa questão da mobilidade, né? Com certeza. Ela é sensacional. No terceiro bloco nós vamos estar falando de uma realidade irreversível, que é a entrada dos, como se diz hoje, os motoristas, os drivers de aplicativos, né? Então, fica aí, tá? Que ele vai comentar coisas incríveis, ok? Bacana. Rodas comerciais, nós já voltamos.